Olá, amigos do programa Fatos.net, parceria entre o portal Muzambinho.com, jornal A Folha Regional de Muzambinho. Sempre um programa interessante, com um tema importante para Muzambinho e toda a nossa região. No programa de hoje vamos dar continuidade ao bate-papo com Isaías Faria de Abreu. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua experiência em Angola. Ele foi representante do Brasil como observador internacional nas eleições daquele país. Como foi a sua escolha e como foi essa experiência, Isaías? Olha, a experiência foi ímpar, muito interessante, porque de fato eu não conhecia Angola e eu fui o representante do Brasil, fui o único brasileiro a se compor a uma missão da CPLP, que é Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A CPLP é uma comunidade com 9 países que falam a língua portuguesa. Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, né? E nós fizemos uma missão para lá, para acompanhar como observadores internacionais as eleições de Angola. E foi uma experiência extremamente rica também. Ver um país que está num trauma ainda de uma guerra, ainda que passou por guerra por muito tempo e recentemente que cessaram a bandeira da guerra, levantaram a bandeira da paz. É um país que se busca ainda se organizar, e as eleições sempre é um processo de uma vida democrática, de um caminho novo. E é o que aquele povo está buscando, e eu tive o privilégio, a honra de estar em loco acompanhando esse momento da democracia angolana. E as experiências foram muitas, né? Eu vi uma senhora de 90 anos que não falava português, embora Angola se fala português, mas ela era de uma tribo e votando, analfabeta, mas votando sabendo que ali o voto dela poderia ser considerada a consolidação da paz. Lá, toda a propaganda eleitoral que se fez lá, primeiro vem paz e democracia. Interessante isso, paz e democracia. A democracia até vem depois de uma necessidade primeira deles, que é a paz. E essa mulher, dentro desse processo, e ela estava lá levantando a sua célula de votação com alegria e votando, analfabeta, acompanhada por uma filha dela para indicar quem que ela votaria, e votou. E ao final da votação, que é muito interessante, a comprovação do voto em Angola não é um papelzinho que nós temos, um comprovante impresso. Lá eles colocam o dedo numa tinta azul e mostra a ponta do dedo com a tinta azul, significando que já votou, e aquela tinta vale por um dia, então tem a comprovação do voto. Então a pessoa não pode votar 2 vezes, então é só uma vez. Então eu vi várias oportunidades de ver assim, coisas interessantes num país que tem muita pobreza, mas também tem um povo muito alegre. O que eu mais aprendi lá é o respeito que eles têm por gente velhas, né? Pessoas idosas tratam assim, papa, que é o pai, mama, então a mãe. Então, assim, todo mundo se cerca dessas pessoas mais velhas e com carinho trata essas pessoas, assim. Eu acho que isso é um grande exemplo que eu trago assim para o Brasil, trouxe o Brasil, de compartilhar isso, para a gente respeitar os idosos, né? Aqui a gente precisa ter lei para que o idoso tenha seus direitos com validade. Lá não, lá é uma cultura natural, é muito bonito ver isso, né? Isso foi uma coisa que eu percebi e gostei bastante dessa experiência. O presidente atual de Angola, me parece, permanecia no poder durante 38 anos, é isso, né? E agora decidiu não concorrer, abrindo espaço, né? Foi isso que aconteceu. Isso, a Angola foi até 1975, ela foi uma colônia portuguesa. A partir de então, 3 partidos juntaram e vinham lutando contra a presença portuguesa lá e conseguiram a sua independência. E de 75 até agora é o único partido que está no poder, chama MPLA, que é o Movimento Popular da Libertação da Angola. Em 79 entra o senhor José Eduardo dos Santos, que é o atual presidente, que está saindo agora para entrar o seu sucessor, mas ele está no poder há 38 anos. Imaginem, nós temos uma renovação de 4 ou no máximo 8 anos, depois troca. Eles estão lá há 38 anos com o mesmo governo. Então, o que eu vi também nessa cortina política é que o partido se torna Estado. Então, é um partido que fica tão forte que você não sabe o que é o partido, o que é o Estado. E hoje nós temos 3 partidos fortes que concorreram, e que é o MPLA, a UNITA, que faz oposição, e um outro partido que surgiu de 2012 para cá, que chama CASA. E, enfim, agora começa um processo mesmo de base
para que o rumo à democracia, porque o sistema lá, embora não seja ditatorial, assim, na sua versão declarada, mas é porque o partido é presente em tudo, então você não tem outra forma de mudança. Agora eles começam um processo de mudança. Democracia é processo, é processual. A democracia brasileira também, ela é curta, ela é rápida, ela é pequena ainda. Ela é adolescente. Nós temos a democracia, o processo de redemocratização do Brasil começou em 85 para cá. Então, você vê, em 4 presidentes que nós votamos, 2 nós impeachmentamos. Você vê que ainda experimentamos modelos. Nós temos uma eleição ano que vem para presidente da República que pode mudar totalmente o rumo do país e a gente não sabe em quem vai votar e em que sistema nós vamos votar. Então você vê a dinâmica do processo, mas é isso, porque democracia é processo, a gente não quer resultado, a gente quer experimentar para ter resultado mais eficazes lá na frente. Isaías, a gente reconhece esse aprimoramento da democracia brasileira e até essa forma ainda de formação, né, da democracia brasileira. Mas a pergunta do jornalista é necessária. A democracia e o sistema político do Brasil têm credibilidade para atuar como um observador internacional? Ali assim, a gente não foi participar lá exclusivamente o Brasil sendo um observador, né? A gente juntou-se a uma missão da CPLP, que é aquela Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, nessa missão, como um bloco, nós estivemos lá acompanhando como observadores, na isenção absoluta. A gente não poderia falar nada com a imprensa, a gente não podia dar nenhuma opinião, porque nós estamos apenas observando, não fazendo juízo de valor sobre o sistema de lá. Eu estou no Brasil, eu posso falar, mas lá eu não podia falar o que eu estou falando. Então a gente só observava, anotava, tinha lá os critérios que a gente tinha que colocar as observações nossas, e depois a gente juntava, nós éramos em 16 pessoas, né, a nossa missão. Tinha outras missões também, a missão da União Africana, não tinha presença da Europa, porque eles não queriam os europeus lá, então só teve o português por causa da missão nossa, que é a CPLP. Tinha um americano, aí tinha japoneses, russos, mas nada que tenha União Europeia. Então, e o brasileiro, ele é muito querido lá, eu percebia isso, porque Angola tem uma identificação muito forte com o Brasil. De lá que saíam os escravos para cá. O porto de Angola lá, que tinha lá o Museu da Escravatura, naquele local que se faziam os leilões e mandavam os escravos para cá. E mesmo nessa situação, eles têm um respeito muito grande. Até a própria língua, né? A língua angolana é diferente da língua portuguesa. O português lá é mais parecido com o do Brasil. Claro que tem questões semânticas diferentes, mas assim, tem um estilo, ou seja, nós é que temos o estilo de Angola, porque eles estavam lá primeiro do que a gente aqui, né? Então, assim, isso foi um processo também que eu vi, cultural, muito rico. Angola é um país, embora assim com uma população pobre, mas é um país que tem muitas riquezas naturais. Eles têm diamante e têm petróleo, né? Eles não fabricam nada, nem produzem nada, mas tem riqueza. A guerra retardou muito o progresso deles, mas eu creio que agora, com o processo democrático que está se palmilhando lá, está se chegando, eu acho que agora a Angola coloca realmente uma nação que vai ter até liderança na África, né? E assim espero, porque é um país muito bacana, muito bonito também. Te conquistou. Acho que sim. Eu acho que o brasileiro gosta de tudo, né? Tudo que vê. O brasileiro é múltiplo em tudo, né? A gente não tem relações bilaterais com qualquer um. O Brasil, o que é o Brasil? Onde nós estamos? Nós somos cercados de países de língua espanhola. Então, olha, nós somos diferentes já como o Brasil. Quando você olhar, tem um país que fala língua espanhola, nós falamos a língua portuguesa. E nós preservamos isso nesse território. O brasileiro, ele é rico, ele é múltiplo, ele é híbrido, já por natureza. Aqui converge várias culturas diferentes do mundo. Então, ser brasileiro e ser essa nata de brasileiro, que aí eu falo aqui no sul de Minas, né? Essa união nossa, essa característica do mineiro, é uma riqueza impressionante, né? E tem diversidades aqui dentro do Brasil. E nós respeitamos, nós convivemos muito bem. Isaías Farias de Abreu, considerando o momento que o Brasil vive, considerando a sua experiência em Angola, considerando as eleições brasileiras no ano que vem, qual a importância do voto? O voto é a expressão máxima da democracia. O voto não pode ser
desvinculado do seu representante. O que é o voto? Quando você vota num candidato, você tem que acompanhar, porque o seu voto foi com ele, o seu desejo foi com ele. Se você não acompanha, você não tem como falar mal do governo, falar mal do prefeito, falar mal de ninguém, porque você mesmo, o seu voto se perdeu. Então você tem que achar o seu voto. O seu voto ele é seu e com ele vai uma esperança, vai um desejo, né, vai uma responsabilidade civil. Então votar, todos devemos votar, mas votar acompanhando o seu candidato, cobrando, né, exigindo às vezes, então participando do mandato. Não é uma coisa desconectada do que eu penso. Se eu quero um Brasil melhor, primeiro eu tenho que ser melhor para querer que um Brasil seja melhor. E um querer melhor seu passa muito pelo seu desejo, que é a expressão do voto. Voto e democracia vão andar sempre junto. Democracia é um modelo que nós temos, foi conquistado lá atrás na Revolução Francesa, onde se brigou muito com a coroa, porque era ditatorial, claro, toda coroa expressa o seu desejo unilateral e reclamava da falta de representatividade. E reclamava também que a coroa era muito cara para o país. Passou todo esse processo, hoje nós temos o mesmo problema. A gente tem a falta de representatividade e o sistema democrático é muito caro. Então essas questões a gente tem que resolver sendo um eleitor melhor a cada vez. Lembrando que democracia é processo. Então se a gente está andando nessa direção, a gente vai ter um país muito melhor. Isaías, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer e foi uma honra conhecer essa história e saber que nós temos mais um muzambiense que nos orgulha. Encerrando a entrevista, gostaria que você repetisse aquela frase, né? Muzambinho, você saiu de Muzambinho, mas Muzambinho não saiu de você, é isso? Não, é verdade, não é uma brincadeira, não é um jogo de palavras, é um sentimento verdadeiro, né? A gente deve honrar aquele lugar que você saiu, você tem que ter uma identificação de DNA mesmo. Eu não seria outra pessoa se eu não fosse ter nascido aqui em Muzambinho. Muzambinho faz parte de mim. Essa cultura de Muzambinho, enraizada em mim, ela me manifesta de várias formas como eu sou lá. Então eu sei o que é o interior, eu sei o que é a roça, eu sei o que é a união, eu sei o que é o humor. Essas coisas, primeiro eu aprendi aqui, né? Vem a família e depois vem exatamente a sociedade que você está inserido naquele primeiro momento da sua vida. E Muzambinho foi esse berço para mim, esse berço riquíssimo, que na minha formação cultural, a minha formação acadêmica, começou aqui, exatamente nesse colégio aqui atrás, nesse grupo escolar aqui, com professoras excelentes, com um sistema educacional na época muito bom, e esse jardim maravilhoso foi o cenário da minha infância. Então, como eu posso tirar isso de mim? Não teria realmente tirar a raiz. Tirar a raiz, você morre o resto. É assim que eu sou em relação a Muzambinho, né? Eu não tenho muitos amigos aqui mais, porque os amigos da minha época também já saíram, e eventualmente a gente se encontra, mas isso não importa muito. Mas o cheiro, né, e a lembrança de cada árvore, essas árvores que eu vi na minha infância estão aqui ainda, faz ainda um cenário bonito da minha vida. Muito obrigado a Isaías Farias de Abreu. Este foi o programa Fatos.net de hoje, parceria do portal Muzambinho.com e jornal A Folha Regional. É sempre um prazer contar com o seu prestígio, com a sua participação, com a sua presença no programa Fatos.net. Um forte abraço e até a próxima.